A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa semanal. Nós servimos um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, por nós apresentado. Hoje nós teremos o prazer de entrevistar aqui o Dr. Gilberto Vanderlei Prisco. Bom dia, Dr. Prisco. Bom dia, Paulo. Prazer muito grande estar no seu programa. Uma honra para mim o seu convite. E eu estou à disposição dos seus ouvintes. E também aqui quero mandar uma mensagem otimista ao Lions Quitandinha. Um forte abraço a todos os amigos que compõem aquela prestigiosa organização lá do Quitandinha. Prisco, você é advogado, a sua formação é jurídica, né? Sei, exatamente. Apesar de que você tem se destacado muito com o seu programa semanal também na TV Vila Imperial, canal 19, que é um programa sobre história. Exato. Né? Dossiê histórico. Dossiê histórico, né? E tem recebido... Dossiê História, né? É. E tem recebido vários elogios, né? A gente já tivemos a oportunidade de assistir várias vezes. Somos assíduos, porque também como professores de história a gente gosta de aprender alguma coisa. Sempre estamos aprendendo alguma Reciclar, coisa. né? Reciclar, exatamente. Prisco, vamos começar a nossa entrevista. Eu queria lhe perguntar, Dom Pedro II teria sido um dos próceres da nossa história, uma das figuras mais importantes? Seria ele um pai da pátria no Brasil, como foi Bolívar para a Venezuela, Roças para a Argentina, Lincoln para os Estados Unidos, pela linha do nacionalismo? A pergunta é muito interessante, mas antes de abordá-la, eu gostaria de colocar um pouco da minha relação com a história. Perfeito. Né? Como você falou, eu sou advogado de formação, sou bacharel em Direito e tenho um curso de pós-graduação em processo civil, que é a minha especialidade, mas a história sempre foi a minha paixão. Embora profissionalmente a advocacia também tenha sido a minha paixão, a história realmente, desde o tempo da tenra idade da infância, quando a minha professora primária começava a dar aula de história, ali era a minha paixão. E eu tive a sorte, né, de viver numa geração em que a história, a disciplina da história, ela era... nós tínhamos grandes professores de história. Você, Paulo, embora mais jovem do que eu, mas muito próximo da minha geração, você também deve ter tido esse privilégio. Os professores de história, realmente, eles davam a história e passavam as lições de história com um afinco muito grande, que nós, alunos, na hora que íamos começar a aula de história, a gente sentia prazer. Era aquela aula que a gente relaxava e a história nos era passada. Você imagina, eu que fiz ciências sociais e tive também história, tive história com Otto de Alencar Pereira. Fantástico, fantástico. Conhece história do Brasil como poucos, né? Aliás, ele está doente. doente. Jerônimo Ferreira Alves, né? Quer dizer, luminares da história realmente aqui da nossa cidade, que realmente eram professores que dignificavam a matéria. O professor Jerônimo, inclusive, já esteve várias vezes no meu programa e é sempre fantástico apreciar e ouvir e ver ele relatar a história, e sempre ligando, sempre fazendo um link, né, da história do Brasil, da história geral, da história do mundo, com Petrópolis, né? Exato. E eu já tenho alguns outros programas entabulados com ele para o futuro. Mas como eu estava te falando, então essa paixão nasceu de lá. E eu sempre fui um pesquisador. Eu sempre gostei de pesquisar. E até mesmo na faculdade, numa época que nós tínhamos uma ciência, era uma disciplina chamada Organização Social e Política. Eu fui professor dessa matéria. E
Eu me lembro que o meu trabalho de finalização do curso eu escolhi o tema Expansão Territorial do Brasil. E aí eu fiz um largo estudo sobre, desde o descobrimento e a expansão territorial caminhando para o oeste do Brasil, que foi assim a grande paixão da minha vida, foi um trabalho inesquecível que eu fiz na minha vida. Pena que eu não tenho cópia dele, mas depois eu restabeleci esse trabalho em palestras que eu fui fazendo ao longo da minha vida, principalmente num período muito bom da minha vida, que nós participávamos da ADESG, né, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, e é onde nós tivemos a oportunidade de, junto com outros companheiros, participar de um painel. E aí a gente vai pela geopolítica, vai pela geografia e por uma série de coisas. Então a história realmente é uma grande paixão. Eu não sou formado, não sou historiador de formação acadêmica, mas me considero um pesquisador. Certo. Então, com relação a esse aspecto, eu já coloquei para você. Agora, então, eu me permito responder a sua pergunta. Dom Pedro II, na minha opinião, o Segundo Império no Brasil foi, vamos dizer assim, a chave do Brasil. E, como dizem os historiadores, né, o Brasil teve a sorte de ter um Dom Pedro I naquele momento, com aquele temperamento forte dele, e que era necessário pegar o peão com a unha, porque ali, se não resolvesse o problema de uma forma uniforme, o Brasil com um longo território e com várias matizes, com vários interesses, num turbilhão de interesses e um contencioso político muito grande, o Dom Pedro I teve a mão firme de segurar. E depois, no Segundo Império, nós tivemos um homem muito tranquilo, muito sereno, extremamente culto, que tinha uma visão enorme de Brasil e de mundo. Dom Pedro II, como todo mundo sabe, ele falava 18 línguas. Embora fosse um homem enorme, quase 2 metros de altura, tinha uma voz fina, mas ele era um homem extremamente cativante. E há uma outra particularidade dele também, que dizem que ele era um presidencialista, ele era um republicano. Há uma pequena confusão. Dom Pedro II realmente nunca se postou como um republicano. Na verdade, ele presidia um conselho de ministros, que eram os conselheiros do Império, que eram todos homens de larga experiência e cultura. E ali, ao presidir, todo mundo fazia essa confusão. Então diziam que ele queria ser o presidente, que ele imaginava ser um presidente. Não, ele era um monarca, teve uma formação monarca, ele respeitava todas aquelas tradições monárquicas da própria família, que é uma das famílias mais importantes da história da humanidade, os Bragança, e que depois se uniram já no Segundo Império com os Orleans, que fizeram essa família fantástica, maravilhosa, que são os Orleans e Bragança. Então, o Dom Pedro II, pela sua inteligência, ele dominou todo o contexto do Brasil, a sociedade vivia em torno dele, ele tinha um domínio completo e absoluto e as informações de tudo que se passava, não só no Brasil, como na América Latina. Ele foi um homem muito importante dentro do contexto não só do Brasil, como da América Latina. E ele conseguiu uma coisa muito importante. Ele pacificou o Brasil. Ele e o único duque que nós tivemos, que foi o Duque de Caxias, que na época era o Marquês de Caxias, que ele saía para conter as guerras seccionais que haviam no Brasil, de separação, e se não fosse Dom Pedro II, esse país hoje seria um território retalhado de paisecos, né? Verdade. E o Caxias, quando ele chegava e dominava a situação nos territórios revoltosos, ele fazia as bases, por isso que ele era chamado de pacificador. Ele chamava o revoltoso,
conversava com ele, dialogava, escuta, então agora vamos acabar, vamos esquecer o assunto. Que nem hoje, nos dias atuais, né, Prisco, né? Então, esse pacificador, que é por isso que o Exército tem essa idolatria, tem esse respeito, vamos dizer assim, eterno, perene, em relação ao Caxias, porque ele realmente foi uma grande figura. E uma figura que cresceu dentro do Segundo Império, se formou e se desenvolveu. Então, Dom Pedro II, embora não reconhecido, porque por ser um monarquista, mas ele está 1000 furos acima de Bolívar, 10 mil furos acima de Rosas, que foi um tirano, e assim por diante. E ele nunca teve nenhum comportamento tirânico. E morreu abandonado em Paris, né? Essa aqui é a grande dor, né? O período regencial no Brasil foi um dos mais prósperos, né, Prisco? Período? Regencial. O período regencial foi, na minha opinião, um período desastroso, né? Ali mostrou que o povo brasileiro, pela sua formação sociopolítica, ele não teve uma resposta ao povo. O Dom Pedro I, ele teve a queda dele em 1831, né? 7 de abril, né? E todas as cidades comemoram. Toda cidade tem uma rua 7 de abril para comemorar essa data. Né? Só que não sabemos por quê. Não, mas é exatamente por isso, porque a queda do imperador Pedro II, ela foi extremamente festejada no Brasil. Houve uma revolta contra ele. Perdão, Pedro I. Houve uma revolta contra ele. Ele foi preso, ele saiu do Brasil preso. Porque ele já tinha se desligado do Brasil e estava pensando no problema de Portugal. E as coisas aqui estavam terríveis, né? Estava havendo uma situação interna no país de muita revolta, de muito descontentamento. Aí veio a regência, mas a regência foi um período cruel, foi um período também de guerras, de revoltas, e que não deu certo. Tanto é que eles anteciparam a maioridade do Dom Pedro II, e quando Dom Pedro II veio e estabeleceu o Segundo Império, aí sim as coisas se pacificaram, ficaram mais tranquilas. E foi o período, vamos dizer assim, mais tranquilo da história do Brasil, porque a partir de 1840 até 1860, o Brasil deu um salto de qualidade e de desenvolvimento extraordinário, que é a base do país que nós temos hoje. Mas ali ficou provado o seguinte, que uma república jamais daria certo. Esse período regencial já dizia isso, olha, vocês não entrem nessa história de república, porque isso não vai dar certo. E você vê que todo o período do século XX e agora nesse início do século XXI, nós estamos passando situações de problemáticas, de extremo perigo em função da república, porque nós não conseguimos controlar e não sabemos eleger, não temos ainda vocação para eleger os nossos representantes. Há quem diga, vamos dar um salto na história agora, há quem diga que a verdadeira proclamação da República teria se dado em 1984 com o movimento das Diretas Já, porque seria a primeira vez que teria havido um grande movimento popular. Porque nós sabemos que a proclamação da República foi feita por um grupelho, exatamente, né? Deodoro, que era monarquista, nunca foi republicano na vida, de repente foram lá pegar Deodoro para sparring, né? E colocaram o Deodoro na frente. Lá você que vai fazer a proclamação. Coitado do Deodoro, não tinha nada a ver com isso. Mas, em todo caso, foi ele que proclamou. Ele foi envolvido numa trama, né? Exatamente. Floriano era vivo para o diabo. Podemos concordar com essa afirmação de que realmente a nossa República só veio ser proclamada em 1984? Olha, Paulo, eu tenho dúvidas ainda se nós somos uma república. Né? Até hoje eu tenho essa dúvida, porque nós passamos pelo aquele período de 84, direta já, culminou em 85, depois a eleição do Sarney. Eu tenho dúvidas se nós realmente somos uma república. Eu vejo o Brasil uma grande bagunça administrada por grupelhos que se aproveitam do poder. Uma oligarquia, né? E que assaltam. Exato. E sai um, entra outro. Exatamente. E virou uma guerra de quadrilha. Então, isso não é uma república. Exato. Não é a república. A América Latina toda tem esse problema.
Eu acho que é um defeito da América Latina. E na Europa, um país que também não foi talhado para ser uma república, apesar de ter toda aquela imagem, é a França. A França é um país hoje que está sofrendo muito. Tivemos um atentado ontem terrível. E como consequência de quê? Consequência de toda essa tendência socialista que se apossou da França, que abriu as fronteiras. A nossa presidente diz que a gente tem que dialogar. Olha o diálogo que eles permitem que se faça. Dialogar com um bandido, muçulmano radical não tem. E fanático não tem condição. É difícil. Tendo como base as transformações políticas da América Latina, como você enxerga o processo de implantação da República no Brasil? Houve alguma diferença nesse processo em relação a outros países? Da implantação da República no Brasil? A implantação da República no Brasil foi um modelo de imitação. Então, eles não pararam para pensar e estabelecer o seguinte: escuta, qual é a nossa realidade? Vamos estabelecer um regime, um sistema em que esteja de acordo com a nossa realidade. Primeiro, eles não sabiam quem eles eram, né? Lá em 1889, o único referencial que eles tinham era a vitória da Guerra do Paraguai e o positivismo. Então, eles importaram aquelas ideias positivistas da França e ali fizeram um caldeirão. Começaram a imitar os Estados Unidos. Houve até quem propusesse, se não me engano, foi o próprio Rui Barbosa, que propôs que a bandeira do Brasil seria aquela bandeira igualzinha dos Estados Unidos, só que em verde e amarelo, com aquelas estrelinhas, aquelas listas, né? Horizontais, verde e amarelo. Quer dizer, então, o que se estabeleceu ali não foi uma república, não houve uma conversa entre o povo e as grandes lideranças da época para que se estabelecesse um modelo de acordo com a nossa realidade. Né? E nós, até hoje, sofremos desse problema. Nós sofremos de uma identidade existencial. Identidade existencial é o nosso grande problema. Enquanto nós não nos encontrarmos com a nossa identidade histórica, social, política, nós não vamos ter jeito. Quais foram os maiores desafios da transição de um Brasil monárquico para um Brasil republicano? Na minha opinião, o maior desafio dessa passagem foi a conquista do povo. Os republicanos, quando eles se instalaram no poder, eles imaginaram, aquelas ideias positivistas, que seria suficiente ter o domínio da ciência. Esqueceram Deus, esqueceram a religião, esqueceram todos os outros valores imanentes e inerentes ao homem, e passaram a acreditar que meia dúzia de pessoas inteligentes e cultas para a época, porque a cultura deles era uma cultura muito voltada ao positivismo, mas eles não tinham uma grande cultura geral. Aquele povo todo lá do século XIX, eles estavam muito aquém de uma realidade do mundo. Então, eles estabeleceram uma elite pensante, achando que aquela elite poderia pensar pelo povo. Esqueceram o povo. E o povo ficou à margem. Então, uma elite que se desenvolveu, ganhou dinheiro, depois entraram na República Velha, começaram a roubar também. Exato. E isso teve aquelas consequências daquelas revoltas de 20, de 22, de 26. A década de 20 toda foi de revoltas, inclusive revoltas militares. Por quê? Por que as revoltas eram feitas pelo militar? Porque o povo estava alienado e a elite pensante estava nas Forças Armadas. Então, houve esse divórcio enorme. Quando veio, em 85, essa abertura, essa nova república, o que foi que se estabeleceu? Paulatinamente, uma elite pensante de esquerda. E essa elite pensante de esquerda, com raríssimas exceções, a grande maioria são apenas imitadores e papagaios que repetem aqueles paradigmas socialistas e não entendem de nada. E foi colocada à margem mais uma parcela, uma grande parcela da população, que é a classe média, que eles chamam de burgueses, que é onde está o conhecimento, onde está a média da inteligência brasileira, e que ficou toda a margem. E que agora está se revoltando. Você vê lógico, que né? Agora a situação... Vamos chegar nesse ponto.
Entre as construções realizadas nesse período de transição, houve a intenção dos republicanos em reafirmar o poder do Estado diante da população. Porque foi feito por uma minoria, é o que você acabou de dizer, né, que tomou o poder e a própria opinião pública não era favorável à República. Né? O povo nem estava aí. Alienado completamente. Totalmente alienado, exatamente. Completamente alienado. Então, essa elite se formou e até hoje essa elite domina, porque se você for pesquisar esses políticos que hoje estão aí, ainda das elites que dominam os partidos, que têm influência no Congresso, são filhos, netos, bisnetos e tataranetos e tetranetos daqueles que já dominavam lá desde a República Velha. Exatamente, desde a proclamação que vem transmitindo poder através dos anos. Exatamente. Quais foram as principais transformações da República no cenário político-social brasileiro? Transformações da República? O que a gente pode... É difícil, porque eu acho que já estavam praticamente Dom Pedro, os Dom Pedros, todos os dois tiveram assim um grande trabalho em construir, né, o Banco do Brasil, né, as bibliotecas, as faculdades, né, tudo já estava institucionalizado no país, né? E de lá para cá, eu acho que o crescimento do Brasil foi linear. Uhum. Ele tinha que crescer porque houve uma explosão demográfica no país, a economia foi se assentando em alguns setores, então você vê, por exemplo, determinadas ilhas de, vamos dizer assim, de estadistas, né? Você pode imaginar que o Getúlio Vargas, como exemplo, o período do Getúlio, que para poder fazer alguma coisa teve que estabelecer uma ditadura autocrática, onde só ele mandava com o grupo dele, e ali ele se estabeleceu no poder em 30 e foi até 45, 15 anos, e só saiu porque a situação do mundo exigia a saída dele, porque aquele sistema, aquele governo era impossível de continuar, e ele fez alguma coisa naquele período. Ele teve, assim, alguns fluxos de estadista, como a luta para estabelecer a siderúrgica nacional. Você vê, em 1945, a construção de uma siderúrgica nacional no Brasil foi algo assim esplendoroso, estrondoso, uma coisa fantástica, impacto, né? Foi uma coisa épica. Você vê, 1945, uma porcaria de uma indústria siderúrgica. Quer dizer, os americanos tiveram que vir aqui construir os engenheiros, porque nós não tínhamos uma cultura técnica para isso. Quer dizer, nós não tínhamos engenheiros siderúrgicos, nós não tínhamos nada. Nós éramos um país eminentemente agrícola. Fomos no século XIX um país agrícola e continuamos a ser no século XX. Né? E depois você teve uma outra ilha de estadista, né? Porque eu digo ilha porque em determinado momento o Juscelino, apesar de ter sido também um estadista, que a gente não pode deixar de considerar, mas, por outro lado, também, ele caiu na velha política também. Ele tinha a turma dele, que todos eles ficaram ricos em torno dele, né? Então, ele trouxe a indústria nacional. Quer dizer, você verifica o seguinte, que o crescimento do país, ele foi linear e, ao mesmo tempo, foi dependente de situações particulares que um ou outro estadista, em determinado momento, estabeleceu. Eu quero isso. Quer dizer, então não havia um trabalho programático republicano. Quer dizer, a sociedade ela não se movimenta por si só, ela se movimenta em função de quem está lá em cima. Hoje, por exemplo, nós temos uma presidente da República que é uma energúmena, uma mentecapta, né? E por ser uma energúmena e uma mentecapta, está tornando a sociedade brasileira uma sociedade energúmena. Exatamente. Porque nós estamos todos na dependência dela. Então você vê que a República... Exatamente. A República não funciona, a sociedade não funciona porque nós ficamos em função de quem está lá em cima. Se quem estiver lá em cima é bom, aqui embaixo a gente pode trabalhar mais ou menos. Mas agora, se for ruim, se for péssimo quem estiver lá, então aqui nós também não vamos fazer nada. Reflete no povo. Até 1945, apenas 5% da nossa população votava. Podemos considerar isto uma democracia?
Houve, então, avanço nos dias atuais, Prisco? Isso foi aquilo que eu estava tentando explicar para você do linear. Todos os benefícios que nós tivemos são de forma linear. Nós acompanhamos a tendência do mundo, assim como, da mesma forma, os problemas que estão acontecendo na Europa, daqui a pouco vão refletem-se aqui. Então, o que acontece? O nosso crescimento ele é forçado linearmente, mas nós não temos um trabalho programático. E o que houve lá a partir de 1945? A participação da mulher na Segunda Guerra Mundial trouxe novos valores para a sociedade. Viram que a mulher era tão importante quanto o homem, porque até então a mulher era considerada propriedade, propriedade do homem, e como só. ser humano de segunda classe. Essa que é a verdade. Né? Então, você tem como exemplo a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, que é hoje ainda reinante. Ela, na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, ela era mecânica de avião. Ela trabalhava numa indústria e manipulava os motores de avião. Ela era especialista nisso. E ela gosta disso até hoje. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre isso. Então, como ela, milhares de mulheres foram para as fábricas e passaram a demonstrar e a comprovar que tinham um valor relevante, competência, etc. Então, a partir dali, houve uma série de movimentos e começou a se pensar que a mulher também tinha que participar da política, a mulher tinha que ter direito de voto. E no Brasil, essa era uma luta que já vinha do século XIX. Essa é uma luta que vinha do século XIX. Eu te cito um exemplo da minha família, a Júlia Vanderlei. Eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso em outros programas. A Júlia Vanderlei, que foi a primeira normalista do Paraná, ela era minha tia-avó, irmã do meu avô, só que o meu avô era filho temporão, nasceu em 1892 e ela nasceu em 1870. Quando meu avô nasceu, ela já tinha 22 anos de idade. E ela quis se formar no final do século XIX como normalista e não deixaram, porque o curso de normalista era só para homens. Então ela fez uma petição ao então presidente da província, né? Naquela época não era governador, era o presidente da província. E fez uma petição, ela e mais um grupo de moças da geração dela, exigindo que fosse dado a ela esse direito de estudarem e se formarem normalistas. E até então isso era considerado uma imoralidade, uma mulher ser professora. Então esse movimento encabeçado pela Júlia Vanderlei acabou vencendo, e ela conseguiu, mas a duras penas, porque ela foi taxada de tudo, foi xingada de todas as formas. Hoje, Júlia Vanderlei é um ícone no Paraná, tem busto em homenagem a ela, praça, rua, e uma exposição permanente na Secretaria de Cultura lá. Então, você tem outros também isolados, tem algumas mulheres no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte produziu grandes mulheres também que lutaram muito pelo posicionamento da mulher. Mas lutavam não por feminismo, lutavam por feminilidade. Diferente, bem diferente. Então, o direito da mulher, né? Então, voltando aqui ao tema de fundo, o núcleo da questão, eu entendo o seguinte, que o final da Segunda Guerra Mundial, de uma forma linear, propiciou e proporcionou à mulher brasileira esse desenvolvimento. Tanto é que lá em 1960 veio o Estatuto da Mulher. Certo. E depois do Estatuto da Mulher houve todo um processo de desenvolvimento e de outras questões e outras teses que foram se desenvolvendo. E hoje a mulher está aí, participa assiduamente da vida pública. Como se implantou a democracia no nosso país, ô Prisco? Ela hoje está consolidada ou apenas o brasileiro ainda não tem consciência do que seja realmente a democracia? A nossa democracia ainda é uma opinião popular ou nós já chegamos a uma opinião pública? Porque tem diferença entre popular e pública, né?
Popular é restrita, né? E a pública realmente abrange a tudo, né? A opinião pública é aquela que vamos dizer assim, que está no seio do entendimento da população, né? Quer fazer alguma... Não, vamos terminar essa resposta. Então, eu entendo que a opinião, o Brasil como democracia, né? Essa é a pergunta, né? Como se implantou a democracia no país, se ela já está consolidada ou se realmente... Não, ela não está consolidada. O brasileiro não tem consciência do que é a democracia. Realmente não tem essa consciência e ela não está consolidada. Ela é vulnerável a crises institucionais como essa que nós estamos vivendo aí, que nós não sabemos como é que vai ser o final. Então ela está... O Brasil está totalmente vulnerável, inclusive a interesses externos, e nós corremos o risco, espero que eu esteja totalmente errado, mas nós corremos o risco de ter aqui internamente no país até uma guerra civil com intervenção internacional, se nós não conseguirmos sair dessa crise ou driblar essa crise de uma maneira digna, honrosa, e também se não conseguir tirar o PT do poder. O PT, saída do PT é indiscutível, é inquestionável, nós temos que tirar o PT, acabar com esse partido, porque isso aí virou uma organização diabólica. Um balcão de negócio. Não só um balcão, não, é como uma organização diabólica, porque o balcão de negócio é só a ponta... um balcão de negócio criminoso. Mas olha só, balcão de negócio é só a ponta do iceberg, porque toda a parte demoníaca do Partido dos Trabalhadores está lá na raiz. É o que vem depois, na segunda fase, quando eles tomarem o poder absoluto. Exato. Que aí eles vão matar 20 milhões de pessoas nesse país para acabar com o que eles chamam de burguesia de classe média. Exatamente. Bom, nós vamos fazer um intervalozinho. Lembrando aos nossos ouvintes, nós estamos pelo WhatsApp da Imperial também, pelo telefone 024-988-381392. Quem quiser fazer alguma pergunta, estamos aí no ar. Vitinho, vamos lá. Rádio Imperial, do jeito que você gosta. Rio de Prêmios. Alô, região serrana! O Natal chegou mais cedo no Rio de Prêmios. Com o especial Natal Antecipado, você concorre a R$1 milhão. E você ainda concorre a 10 salários de R$3.000 por mês durante um ano. E olha só, ainda tem Web Bônus regional, com 8 sorteios de R$10.000 cada. E com certeza vai ter ganhador aqui da região. Quer passar o Natal com R$1 milhão na mão? Então compre logo o seu Rio de Prêmios Natal Antecipado. Rio de Prêmios é a sorte me sorrindo, mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. E atenção para as ofertas do Armazém do Grão. Alcatra como a minha Friboi Reserva peça ao pedaço quilo R$21,90. Leite Glória Godin litro integral semi-desnatado e desnatado R$2,39. Picanha bovina fatiada ângulo quilo R$21,90. Margarina vegetal Quali cremosa com sal pote de 500 gramas R$2,99. Cerveja Pilsen Itaipava lata de 473 ml R$2,09. Açúcar extra fino neve pacote de 1 kg R$2,19. Maionese Hellmann's sachê 550 gramas R$4,99. Nas compras acima de R$100, pague em 2 vezes sem juros no seu Mastercard. Lojas no centro, Valparaíso, Bom Sucesso, bairro Castrioto e Capela. Armazém do Grão. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, pro dia ficar bonito. Rio de Prêmios. Alô, região serrana! O Natal chegou mais cedo no Rio de Prêmios. Com o especial Natal Antecipado, você concorre a R$1 milhão. E você ainda concorre a 10 salários de R$3.000 por mês durante um ano. E olha só, ainda tem Web Bônus regional, com 8 sorteios de R$10.000 cada. E com certeza vai ter ganhador aqui da região. Quer passar o Natal com R$1 milhão na mão? Então compre logo o seu Rio de Prêmios Natal Antecipado. Rio de Prêmios é a sorte me sorrindo,
mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Rádio Imperial, crescendo com você. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Estamos de volta mais aqui com o nosso programa. Nós servimos. Estamos entrevistando aqui o advogado e crítico e também historiador Gilberto Vanderlei Prisco. Prisco, a nossa Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, né? É o nome dado pelo nosso Ulisses Guimarães. Ela tem em seu bojo vários avanços sociais. Isso seria bom para uns porque amplia o social, e para outros é mal porque onera o Estado e tem coisas irrealizáveis, né, naquela Constituição. É verdade. Né? Qual a melhor visão? A visão que amplia o social ou a que onera o Estado? Olha, a Constituição de 88 realmente ela foi um avanço, porque ela se preocupou com o cidadão. Era um momento onde nós fechávamos um ciclo que nós já estávamos cansados, saturados, que era nós não vivíamos uma ditadura, mas vivíamos um regime autoritário. Um regime de autoridade e um regime ao mesmo tempo autoritário. Só que lá em 1985, com o governo do Figueiredo, várias garantias individuais já tinham sido asseguradas, porque os AIs todos já tinham, em 1979, já tinham acabado. Então ninguém pode dizer que o governo Figueiredo foi um governo antidemocrático, um governo de ditadura. Não é verdade. Historicamente, do ponto de vista sócio-jurídico, você nunca vai poder dizer que aquilo era um regime autoritário. Nós já estávamos num regime de passagem, já com um pleno direito de democracia. Então, todos esses anseios e já essa prática democrática, já naqueles últimos 5 anos, quando nós chegamos em 88 com a Constituição, nós estávamos de porre, nós estávamos bêbados de tanto beber e de falar em democracia. Então, bêbados, nós fomos para o Congresso fazer uma Constituição. E lá houve, sim, realmente avanços, de todas as formas. Mas houve excessos. Eu me lembro muito bem que uma constituinte, uma conhecida nossa aqui de Petrópolis, que participou daquele evento lá no Congresso da Constituinte, ela dizia, não, isso tem que colocar na Constituição, isso não basta estar na lei, tem que estar na Constituição para ser cumprido. Então, você vê que esses excessos, esses absurdos, todos, foram porque a bebedeira de democracia foi muito grande, eles estavam de porra e não tiveram a consciência, a tranquilidade para poder desenvolver. Né? Então, ela teve realmente avanços e durante algum tempo a gente acreditou, a gente apostou que ia dar certo, mas os juristas já falavam que ela é uma Constituição inexequível e passados 25 anos ela ainda se tornou inexequível, embora tenhamos que reconhecer que ela ofereceu avanços na área social e na área também do cidadão, da cidadania. Certo. O brasileiro vota racionalmente ou em razão das necessidades dele? É difícil ser racional na hora de votar. Pelo menos o que eu observo. Eu mesmo fiz uma experiência. Vou te contar aqui, Paulo, só fica entre nós e os ouvintes, tá? Certo. Mas no final do governo do FHC, eu estava saturado daquelas manobras sórdidas do governo FHC. E eu tinha apostado, eu tinha votado no FHC nas 2 eleições. Então, naquela eleição, em 2001, né, 2002, eu votei no Lula. Por que eu votei no Lula? Eu sempre fui antipetista. Eu nunca na minha vida me imaginei que um dia pudesse votar no PT. Mas por que eu votei no Lula naquela eleição? Eu votei no Lula em nome da democracia. Porque eu achava que naquele momento o grupo do FHC, o PSDB, tinha que sair para o Brasil arejar.
para virem novas ideias. A alternância do poder é necessária, a alternância do né? poder é fundamental. Né? Então eu votei no Lula em nome da alternância do poder. Quando ele entrou em 2002, já na outra eleição, eu não votei no PT, já estava indignado. Enquanto todo mundo estava aplaudindo, vendo um governo maravilhoso, eu já estava assistindo, já estava vendo, já estava prevendo o que ia acontecer lá na frente. E aí eu cheguei à conclusão seguinte: mas que democracia é essa? Se eu votei no candidato da oposição para derrubar aquela estrutura viciada que estava lá, e o novo que vem chega e pior do que o outro e destrói tudo, né? E ainda quer dar um golpe para acabar com a democracia, quer fazer um regime socialista e pegou o dinheiro do Brasil, começou a distribuir para uma série de republiquetas aí pelo mundo afora, onde só tirano governa. Então, quer dizer, nós perdemos o parâmetro de tudo. Os brasileiros são taxados de desmemoriados, que têm pouco interesse pelo conhecimento do passado do nosso país. Isso seria uma constatação ou um mero aforismo? Peraí, eu não entendi bem a pergunta. Não, que os brasileiros são taxados de desmemoriados, né? Que não têm memória, que têm pouco interesse pelo conhecimento do nosso passado do nosso país. Isso realmente pode se afirmar? É uma constatação ou é um mero aforismo? Não, isso é uma realidade, mas e não é culpa, vamos dizer assim, das massas, porque as massas, nós na realidade somos gados de manobra, nós somos bois. Outro dia eu estava vindo de São Pedro da Aldeia, passei numa fazenda e vi, finalzinho da tarde, uns 5 horas da tarde, vi aquele gado todo no curral já recolhido, né? E os funcionários da fazenda já indo embora, e o gado todo recolhido ali naquele curral para passar a noite, chova ou faça frio, eles vão ficar ali e tal, e de manhã eles vão sair, vão se alimentar, depois vão voltar, e depois eles mais tarde vão para o matador e vão servir de carne na nossa mesa. Então é mais ou menos isso que é o povo brasileiro. Nós somos massa de manobra, manipulado por elites, não pensantes, mas por elites dominantes. Politicamente. Né? E daí as coisas boas nós não aprendemos, as coisas boas nós não temos. E as nossas faculdades não ensinam nada, não educam nada. Exatamente. E vive todo mundo dentro de um jogo de interesse e todo mundo fingindo que está cumprindo a sua parte. Nossa esquerda e nossa direita são baseados no fisiologismo, ou seja, na troca de favores? A nossa esquerda? Tanto a esquerda quanto a direita? Tem as duas, tem dois componentes, o fisiologismo, e aí você tem o grupo do fisiologismo, porque para ser fisiologista, para ser corrupto, você tem que ter também uma certa especialidade. Fazer como o PT faz. O PT tem o grupo dos bandidos que fazem a roubalheira, e tem os ideólogos, que são os pensadores. Que estão saindo do PT, diga-se de passagem. Não, mas tem alguns que ficam lá. Você vê que tem alguns que permanecem lá. Porque esses ideólogos, eles não aparecem no cenário político da falsa democracia que nós vivemos. Mas eles estão esperando o momento para atuarem. Qual é o momento para atuar? Eles querem provocar uma crise, tomar o poder, fazer um governo absoluto. E ali se instalar. E ali, então, esses ideólogos vão trabalhar depois. Em parceria com Cuba, com Rússia e Coreia e outras coisas mais, para fazer um novo país, fazer uma mixórdia aqui dentro, matar metade da população para limpar e fazer uma lavagem cerebral. Então essa turma está quietinha. São os pensadores, são os caras que hoje estão fazendo a cabeça das pessoas nas universidades. Exatamente. Viu? Que é o perigo. Eu tive uma informação eu fiquei assustado, eu tive uma informação de um ex-aluno aqui da Universidade Católica de Petrópolis, de que grande parte de alguns professores aqui da nossa universidade teriam a tendência de esquerda e estabelecem e propõem nas aulas todo um pensamento de esquerda e passam então a dar aula dentro de uma visão ideológica. Isso está contaminando, não é só aqui na UCP não, na PUC do Rio de Janeiro, também tem um grande centro de esquerda,
encravado ali dentro da universidade, e também lá em Goiás. Há pouco tempo eu vi um incidente lá na Universidade Católica de Goiás, também, quer dizer, então isso é uma coisa incontrolável. Federais, né, que estão impregnadas deles. Você vê que até o Vaticano teve o Papa, o que hoje é santo, o João Paulo II teve que pegar o peão com a unha e lutar bravamente para poder derrubar todo aquele movimento de esquerda que estava tomando conta do Vaticano e recolocar os desígnios da Igreja Católica no seu caminho. Exatamente. Ô Príncipe, você acha que grande parte da sociedade apenas olha o que acontece na nossa história, assim como foi a proclamação da República e como foram os movimentos de 2013? Isso só o brasileiro faz ou é assim no mundo todo? Ô Paulo, eu vou te pedir para você dar uma repetida na pergunta. Não, se a sociedade brasileira apenas olha o que acontece na história, assim como foi a proclamação da República, porque os brasileiros mesmo não participaram, quem participou foi um grupelho que fez a proclamação da República, né? E também como foram os movimentos de 2013, que foram pessoas, alguns milhares de pessoas foram para a rua, mas não foi o povo brasileiro todo. Isso só o brasileiro faz ou é assim no mundo todo? Olha, nós estamos melhorando muito em relação às redes sociais, tem ajudado bastante. Bastante, né? As redes sociais têm dado uma consciência política. Embora essa consciência política ainda seja assim, muito remota e muito embrionária, porque falta, vamos dizer assim, a média da população, falta ainda um pouco de conhecimento, né? Histórico, sociológico. A gente não pode exigir dessa grande massa o domínio desses pensamentos, porque, como eu te falei, né, o povo tem sido sacrificado como uma massa de manobra. Exatamente. E então, quanto mais permanecer o povo com pouco conhecimento, ou com conhecimento limitado ou até deturpado, para essas elites que dominam a política, para eles é interessante, porque eles manipulam isso de uma forma... Quanto mais ignorante o povo, melhor ele é dominado. Exatamente, exatamente. Então seria, vamos dizer, dentro desse sentido aí. O conceito de direita e esquerda ainda existe no Brasil? Existe. Só que hoje, de uma forma mais transformadora. Hoje em dia, o grande questionamento entre a direita e a esquerda na realidade, o capitalismo ou o não capitalismo. A esquerda quer acabar com o sistema capitalista e a direita quer manter o sistema capitalista. E Paulo, sem o sistema capitalista não há condição do a Estado própria sobreviver. China hoje, apesar de ser um regime socialista, a política econômica é capitalista. Mas a China faz um capitalismo de Estado. E exatamente. O que eles estão querendo fazer aqui é o capitalismo de Estado. Só que, além de fazer, quando o modelo petista, porque nós estamos vivendo um modelo lulopetista, né? Não estamos vivendo uma democracia. O nosso regime hoje é um regime lulopetista. E no regime lulopetista, eles tentaram fazer também um capitalismo de Estado. Só que eles colocaram de joelhos os empresários. Eles trouxeram os empresários, atraíram os empresários e disseram para eles, olha aqui, eu quero 40%, quero 50% de qualquer obra, de qualquer transação. E aí colocaram esses capitalistas, empresários de joelho, e fizeram o capitalismo de Estado. Nós não estamos vivendo um capitalismo autêntico como deveria ser, mas sim um socialismo, quer dizer, uma preparação para um futuro comunismo. Mas nossa esquerda não é clientelista, fisiológica, estadista, uma herança perversa talvez do Marquês de Pombal? Você acha que a influência do Marquês de... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a influência do Marquês de Pombal foi perversa? Não sei, Portugal? Não, é porque é o que eles dizem, não é que eles dizem assim? Que nossa o Marquês de Pombal, na minha opinião, foi uma pessoa extremamente inteligente e que, em determinado momento difícil de Portugal, ele conseguiu colocar Portugal nos eixos, porque Portugal viveu um período
terrível, né? Principalmente naquela época, porque a partir da sua restauração em 1640, quando se separou da Espanha e se restaurou o Reino de Portugal, as crises financeiras foram muito grandes. E o Pombal ainda pegou aquele problema do terremoto lá em Lisboa, aquilo foi um horror. Então, e depois ele foi traído, foi envolvido numa trama, e aí a mãe do Dom João VI, que era a rainha, acabou, por influências de outras correntes, acabou afastando. A nossa esquerda é bem clientelista, né? Agora, voltando à tua pergunta, a esquerda e a direita, você falou... Não, estou dizendo que a nossa esquerda é clientelista, fisiológica, estadista. Ela é bem caviar, né? Mas na Europa também. Na Europa também. O pessoal, os comunistas e os socialistas, sempre se deram bem com dinheiro. Você não vê nenhum deles duro. Eles só estão duros quando eles não estão com poder, mas se eles tiverem o poder na mão, eles estão todos muito bem. A educação é fundamental para mudar o nosso cenário político, né, Prisco? A educação. Né? Fundamental, sob todos os aspectos. E o que está acontecendo no país? A educação está acabando no país e as universidades federais estão falindo. Olha, Paulo, eu fico impressionado de ver aqui a Faculdade Federal de Juiz de Fora. Está acabando. Houve uma greve agora de não sei quantos meses. Está falida. A UFRJ está falindo também, não tem dinheiro nem para pagar os custos da universidade. A cidadania é uma prática que se aprende na escola, né, Prisco? Cidadania é uma prática que se aprende na escola, mas eu diria você, não só na escola, mas também pode se aprender na hora que o cidadão vai prestar o seu serviço militar, ali também é uma escola de cidadania. Certo, lógico. As instituições têm uma responsabilidade muito grande com a cidadania e elas estão esquecendo a cidadania. Né? As universidades deveriam cultivar a cidadania, também esqueceram. Então, onde está a cidadania hoje? É terrível. Nós temos, em termos culturais, 2 Brasis. Um informado, que é o que vai para a escola, e um desinformado que está mais preocupado com Bolsa Família. Nós devemos isso ao Estado ou à nossa cultura? Devemos isso ao Estado ou à nossa cultura? Não sei, Paulo. Realmente, quando você está diante de um quadro de fome, de miséria, de desestabilidade social, é tudo muito fácil para você oferecer para esse povo, oferecer esmola e aquele que recebe a esmola, ele vai ficar gratificado, ele vai ficar reconhecido por aquilo, ele vai achar que aquele ato que foi dado a ele, que na realidade é um crime, né? É um ato de perversidade isso, mas ele vai achar que aquela pessoa é um Deus para ele. Então, o que eu observo é o seguinte, uma massa vulnerável, é aquele gado que está no curral, e todos nós somos vulneráveis. Olha aqui, a classe média também é vulnerável. Também. Extremamente vulnerável, até mesmo quem tem conhecimento é vulnerável a essas tentações, a esses convites de poder, de participar de poder, de uma série de outras coisas. Veja só, na Argentina, até hoje se discute o peronismo, né? Até hoje se discute Perón, né? E no Brasil, até hoje, nós discutimos Getúlio Vargas. A que nós devemos isso? Isso não seria uma demonstração, talvez, de atraso na cultura política do Brasil, do país? Olha, eu discordo de você. Hoje em dia, poucas pessoas sabem quem foi Getúlio Vargas, o que representou Getúlio Vargas. Ignorância mesmo, porque não aprende, né? E Getúlio hoje não tem mais aquele apelo político que tinha antigamente, que todo político que queria se eleger tinha que elogiar o Getúlio. Hoje em dia já não existe mais isso. Então, eu não concordaria integralmente com esse seu posicionamento. Mas eu diria a você que o peronismo, pela história da Argentina, tem outro sentido. Para eles não tiveram
a riqueza política que nós tivemos. Nós falamos aqui no início do nosso programa sobre o Império, sobre os dois imperadores que nós tivemos. Então, foi um momento muito rico da história do Brasil, porque nós conseguimos unificar esse vasto território em torno de uma língua, em torno de uma cultura, em torno de uma organização política. A Argentina, que teve a sua independência, lá ainda naquela época do desmantelamento do Império Espanhol, e eu estou falando aí de 1815, 1812, por aí, e a Argentina passou a ter a sua independência. Eles, quando chegaram na Guerra do Paraguai, em 1865, eles ainda estavam lutando entre eles, porque eles eram uma confederação. Então, o Perón pode ter representado para eles aquilo que Dom Pedro I e Dom Pedro II representaram para o país, o nosso país. Então, por isso, e como eles são mais cultos e mais preparados do que nós, argentinos, são bastante preparados do que nós, eles cultivam a história, mas nós não. Nós, brasileiros, só vivemos um momento. Você quer um exemplo típico disso? Eu ouvi pelo rádio com meu pai, ainda criança, a Copa do Mundo 58. Eu me lembro até de alguns detalhes daquela audição do meu pai na Copa de 58 na Suécia, que foi irradiado, ele ficava lá no rádio e tal, aquela coisa. E depois nós tivemos em 62 a Copa do Chile, né? Quer dizer, isso da minha geração. Agora, que foram feitos astronômicos. Pelé foi, ainda até hoje, o maior jogador do mundo. Ninguém chegou aos pés do Pelé. E, no entanto, isso tudo o brasileiro esqueceu. As novas gerações não querem nem saber disso. Eu não vi o Pelé jogando. Fico cansado de ver os filmes do Pelé aí, mas não viram o Pelé. Então, para eles, essa realidade não existe. Então, você vê que isso é uma coisa que está ligada à identidade do povo. Se no futebol já acontece isso, imagine com a política, com a ciência, com a sociologia, Fresco, com a realidade. Nosso tempo está terminando e eu queria teria outras perguntas aqui, para a gente ficaria conversando aqui um longo tempo sobre o nosso país, sobre a nossa história, enfim. Vamos a um jogo rápido que você me bate uma bola aí com uma palavra. Dom Pedro I foi? Um grande guerreiro. Dom Pedro II foi? Um sábio. Dilma é? Uma anta. Ou capivara. Mas eu vou defender uma tese, a diferença entre a anta e a capivara. Pezão é? Quem? Pezão. É um pé grande. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um herói bandido. Renan Calheiros. Um bandido. Aécio Neves. Um grande enganador. Drogas são? Drogas. Aborto é? Crime. Redução da maioridade penal. Contra ou a favor? Eu sou a favor. Repasses públicos para partidos. Eu sou a favor, mas não dessa regra que está aí. Eu sou a favor de que haja o repasse, mas não de verbas astronômicas. Uma coisa comedida, parcial. A corrupção é? Corrupção, no Brasil, ela é endêmica e é uma doença. O BNDES? O BNDES é uma caixa que está cheia de dinamite que vai explodir a qualquer momento. Petrolão? Petrolão foi eu estou falando do Petrolão, estou falando da corrupção, né? O Petrolão, como a imagem do que está acontecendo aí, foi uma coisa boa para o país, ou seja, o processo do Petrolão, né? Que ajudou a desvendar certos vícios da corrupção do país que até então a gente não tinha acesso. Reeleição? Reeleição, eu sou contra. A monarquia para o Brasil teria sido? A monarquia para o Brasil teria sido a melhor coisa que esse país teve e eu espero que ela volte um dia. A república para o Brasil foi?
um desastre total. Prisco, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo. E agora nós colocamos os nossos microfones para a sua despedida. Muito bem. Paulo, quero te agradecer essa oportunidade, a lembrança do meu nome. Eu fico muito honrado. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, estar aqui. Estarei sempre à disposição, se você assim quiser. Lógico. E quero também agradecer aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir até agora e desejar a todos um bom final de semana ao nosso Contra-Regra aí também. Quero agradecer a atenção dele, dispensado. Amigos ouvintes da nossa Imperial, aqui estamos chegando ao final do nosso programa com nossos agradecimentos, agradecendo ao Vitinho aí a técnica hoje, aí, né, o pessoal aí hoje teve só, e tal, o Vitinho, ó, tá aí, na boa. Então, agradecendo a ele, ao nosso programa, aos nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial, e convidando a todos para estar conosco no próximo sábado, onde estaremos aqui fazendo mais uma entrevista do nosso programa Nós Servimos. Nós também queremos divulgar que estaremos abrindo em breve inscrições para o curso, para um seminário sobre o Brasil, a nossa morada e tal. Vai ser um curso, não é ecológico, mas é um curso que vai falar sobre a nossa casa, sobre o país, sobre o nosso planeta, sobre o nosso mundo, enfim, né? Vai ser um curso muito interessante que será promovido pelo Lions Club Petrópolis Quitandinha, e nós estaremos divulgando isso brevemente aí também para todos, para que possam fazer as suas inscrições e participar. Vai ser um dia só, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, um intervalo de 2 horas para o almoço, e vai ser aqui no centro mesmo da cidade. Estamos procurando aí um local melhor para acomodarmos todo mundo. Vai ser uma coisa legal. Muito obrigado a todos e rezando a Deus, pedindo que o nosso mundo melhore um pouco mais, né? Porque estamos muito entristecidos com o que aconteceu na França ontem e que os nossos governantes possam realmente melhorar a sua performance nos governos para evitar coisas desse tipo, né? Que eles possam pensar mais antes de aceitar à torto e à direito pessoas entrando nos países, porque isso às vezes pode proporcionar exatamente o que aconteceu lá, né? Mas vamos pedir a Deus que abençoe a todos, que Ele os receba todos aqueles que levaram, que tiveram suas vidas ceifadas. Um abraço a todos, agora fiquem com o Plantão Imperial, com o Joenes, e depois o show do Roberto com a voz de Petrópolis do nosso amigo Jorge Luiz. Um abraço a todos, bom fim de semana.